Olá, alunos, tudo bem? Então, vamos começar mais uma aula de correções. Então, vamos começar a correção da atividade enviada na semana passada sobre pontos de máximo e de mínimo em uma função de segundo grau. A primeira questão. Uma pedra é atirada para cima e sua altura, h em metros, é descrita pelo gráfico abaixo. Foi dado aqui um gráfico. Que está em função do tempo t dado em segundos. Qual foi o instante em que essa pedra atingiu a altura máxima? Foi dadas algumas alternativas. A nossa parábola, a gente já estudou que existe um eixo de simetria. E esse eixo de simetria, ele divide o nosso gráfico exatamente ao meio. E exatamente no ponto aqui, que divide esse gráfico, onde ele termina de crescer e começa a decrescer, é o nosso vértice da parábola. Há uma forma da gente estar calculando o vértice da parábola sem estar usando fórmulas, só observando o gráfico, que é através da média aritmética, onde você soma o ponto inicial e o final e divide por 2. Então, 0 mais 10, 10. Dividido por 2, 5. Então, nosso x do vértice é 5, tá? Qual foi o instante, então, que essa pedra atingiu a altura máxima? Se ele é o meu x do vértice, eu tenho que analisar o tempo, então eu vou olhar no eixo, então eu quero saber quem é o x do vértice. 5 segundos, alternativa D. 2. A ilustração a seguir descreve um canhão atirando um projétil em uma trajetória parabólica de equação y igual a menos 3x² mais 150x, onde os valores de x e y estão em metros. Nessas condições, a altura máxima atingida pelo projétil em metros será... Aqui está o canhão, foi lançado esse projétil, que caiu aqui no ponto 50. Novamente, nós temos um eixo de simetria que divide a nossa parábola exatamente ao meio. Com isso, dá para mim calcular o x do vértice dessa parábola, fazendo novamente a média aritmética. 0 mais 50 dividido por 2. 50 dividido por 2, 25. Então, o x do vértice, 25. Como eu já achei o x do vértice, agora eu vou fazer o que o problema me pediu, A altura máxima vai estar no y. Então, eu tenho que descobrir o valor de quem? Do y. Para isso, então, eu vou substituir o valor encontrado de x, que é quando... eu quero saber o valor de y exatamente aqui no vértice, certo? Aqui é a minha altura máxima. Então, eu preciso desse valor de x, dos pares ordenados, para eu saber qual é o ponto do vértice. Então, eu vou substituir o valor de x, que é 25, na minha equação. Onde for x, eu vou colocar 25 e descobrir o valor de y, que na verdade vai ser o y do vértice, a altura máxima atingida aqui pelo esse projétil. Então, vamos aos cálculos. Substituindo, temos y igual a menos 3, que multiplica 25 ao quadrado, mais 150, que também multiplica 25. Y vai ser igual. 25 ao quadrado é 25 vezes 25, que dá 625. Então, menos 3, que multiplica 625. Mais 150 vezes 25, 3.750. Agora, vamos multiplicar o 3 negativo por 625. Y vai ser igual a menos 1.875 mais 3.750. Então, y vai ser igual a 1.875 negativo mais 3.750. Então, a gente vai subtrair, 3.750 menos 1.875. 1.875. Alternativa correta, letra D. Questão número 3. Um atleta de salto com vara, ao sair do solo, descreve no ar uma curva que tem o formato de um arco de parábola.
desenhada no plano cartesiano. Essa curva é descrita pela função f de r em r, definida por f de x igual a menos x ao quadrado mais 4x. Aqui estão os atletas pulando e aqui a gente tem o esboço do gráfico. Eu quero saber qual a altura máxima que o atleta atingiu nesse salto. Se eu quero a altura máxima, eu quero o y do vértice, tá? Porque a altura está aqui no y. Então, eu quero o y do vértice. Aqui não vai ter como eu estar só analisando o gráfico, porque eu não tenho, né, o ponto inicial e o ponto final. Mas eu tenho a função. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função para estar calculando o meu y do vértice. Lembrando que para calcular y do vértice, eu uso a fórmula menos delta sobre 4a. Então, vamos ao cálculo. Então, tá aqui a função. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. E para a gente começar a fazer esse cálculo, primeiro a gente tem que descobrir o valor do discriminante, né? Que é o valor de delta. Então, vamos calcular delta primeiro. Lembrando que a formulazinha é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, quem que é b? O valor que está acompanhando o x, 4. Então, 4 ao quadrado menos 4 que multiplica a. O a aqui é quem acompanha o x ao quadrado, né? É 1, né? Então, a gente vai colocar menos 1. Termo C a gente não tem, né? O termo C, ele não aparece, ele é 0. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 16. Menos com menos é mais, e 4 vezes 0 é 0. Então, a gente encerra aqui. Delta igual a 16. Agora, a gente vai substituir aqui na formulazinha do y do vértice. Então, y do vértice vai ser igual a menos 16 sobre 4, que multiplica menos 1, que é o valor de a. 16 dividido por 4 é 4. Menos com menos é mais. Então, y do vértice é igual a 4. Então, qual a altura máxima atingida nesse salto? Letra B, 4 metros. Prosseguindo na correção. Era para ser número 4, né, gente? Coloquei número 5, me desculpem. Então, dado o gráfico, responda. A gente vai analisar esse gráfico para estar respondendo as questões. Letra A. O coeficiente A é positivo ou negativo? Para saber se o coeficiente A é positivo ou negativo, a gente vai analisar a concavidade da parábola. Se a parábola está com a concavidade voltada para cima, o meu coeficiente A ele é positivo, né? Então, vamos lá. Então, positivo, pois a concavidade da parábola está voltada para cima. Agora, vamos à letra B. Qual o valor do coeficiente C? O coeficiente C é onde a minha parábola corta o eixo Y. Então, ela atravessou o eixo Y cortando onde? No ponto 0. Então, qual o valor do meu coeficiente C? 0. Tá? Então, letra B, C é igual a 0. Letra D. Quantas raízes tem essa função e quais são? Raízes são os valores de x, tá? Aqui no meu eixo x. A minha parábola está cortando no eixo x no ponto 0 e no ponto 4. Então, essas são as minhas raízes, tá? Então, são duas raízes. E quais são elas? 0 e 4. Voltando, então, à questão. Eu havia pulado a letra C. O coeficiente B é maior, menor ou igual a 0? Analisando o gráfico. Ó, o meu gráfico, ele corta o eixo Y decrescendo. Então, o meu coeficiente B, ele é menor que 0. Letra E.
qual o valor do x do vértice da parábola? Aqui a gente pode estar fazendo a média aritmética, né? 0 mais 4, 4 dividido por 2, 2. Então, o x do vértice aqui é 2. A função apresenta ponto de máximo ou de mínimo? Bom, o vértice da minha parábola está na parte negativa do gráfico, então ele apresenta ponto de mínimo. E a gente encerra aqui a correção das atividades. Bons estudos!